varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Varela Show, nosso programa de variedades na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de variedades. Hoje nós continuaremos a nossa tarefa atual, no momento, leitura das explicações do livro por excelência, que jamais foi contestado, a Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, capítulos e versículos, incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Estamos aqui na parte da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, Cartas de São Paulo. No capítulo anterior, no vídeo anterior, nós concluímos a leitura da carta a Filemon, a 17ª carta 17. Em Cristo todos são irmãos, né? Carta de São Paulo a Filemon. Hoje nós daremos início à leitura da carta aos Hebreus, né? 18ª, a carta número 18, o livro número 18 do Novo Testamento, pela sequência natural da Bíblia Sagrada. Então, carta aos Hebreus. Cristo é o único sacerdote verdadeiro. A assim chamada carta aos Hebreus é comumente atribuída a São Paulo. Entretanto, o seu estilo não tem nada parecido com o de Paulo. E até o século IV, a Igreja do Ocidente recusou-se a atribuí-la ao apóstolo. Seu autor é desconhecido, da segunda geração cristã, entre parênteses, capítulo 2, versículo 3, e escreveu-a por volta do ano 80. Nada indica também que o texto seja uma carta. Faltam endereço e saudação e o estilo é impessoal, sem nenhuma referência a destinatários. O gênero literário é mais o de sermão ou homilia. Só no final, entre parênteses, capítulo 13, versículos 20 a 25, aparecem elementos típicos de um bilhete, talvez enviado juntamente com o discurso e recomendando a sua leitura. Os destinatários são um grupo de leitores que se acham em grande perigo de rejeitar a fé em Jesus como revelador e portador da salvação. Eles sentem dificuldade em aceitar tanto a forma humilhante e dolorosa da aparição terrestre de Jesus, entre parênteses, Hebreus 2, como os próprios sofrimentos que estão tendo que suportar por serem cristãos, entre parênteses, capítulo 10, versículos 32 e seguintes, SS minúsculo, né? 2 S minúsculos. Capítulo 12, versículo 3 e seguintes, SS, 2 S minúsculos, né? Entre parênteses. E ainda a desilusão de não verem realizada a salvação final, entre parênteses, capítulo 10, versículo 36 e seguintes. Capítulo 3, versículo 14 e capítulo 6, versículo 12. Por outro lado, parece que a religião do Antigo Testamento exerce forte influência nesse grupo. Pode-se supor que sejam judeus convertidos da comunidade cristã de Roma. O escrito é de grande importância no quadro geral do Novo Testamento, pelo fato de apresentar Jesus como aquele que supera a instituição cultual do Antigo Testamento. Paulo havia mostrado a caducidade da lei, anunciando que não é a piedade legalista que salva. Agora, o autor de Hebreus mostra que a piedade cultual ligada ao templo e aos sacrifícios não assegura o perdão e a comunhão com Deus. O único ato salvador a obter de uma vez por todas o perdão é o sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue e entregou sua vida por nós. Ora, Jesus não realiza nada parecido
com uma oferenda religiosa nos moldes cultuais judaicos. Em lugar de uma ação sagrada realizada no recinto do templo e com rituais precisos, ele morreu fora do templo e da cidade santa como criminoso eliminado da sociedade. Entre parênteses, capítulo 13, versículo 12. Jesus é, portanto, o único mediador entre Deus e os homens. Doravante é ele o único santuário e sacerdote, e o sacrifício por ele realizado é daqui por diante o único agradável a Deus. Entre parênteses, capítulo 9, versículos 11 a 14. As consequências são radicais. Exceto Jesus, nada mais é absoluto. Nenhuma instituição ou estrutura, tanto civil como religiosa, tem caráter absoluto e intocável. Sendo o único mediador, Jesus abre completamente a comunicação entre Deus e os homens, e dos homens entre si. O povo está livre para participar inteiramente da realidade de Jesus e, portanto, ter acesso à intimidade com o próprio Deus. Frente à pessoa e vida de Jesus, todas e quaisquer instituições, estruturas religiosas ou civis, têm caráter relativo e provisório, sendo possíveis de revisão crítica, reformulação e renovação. O verdadeiro culto a Deus se realiza através da própria vida. O modo de servir a Deus não são ritos religiosos, mas obediência à sua vontade que se manifestou radicalmente na doação vivida por Jesus até a morte. Entre parênteses, capítulo 10, versículos 1 a 10. O único valor do culto consiste em expressar concreta ou simbolicamente o culto que os homens prestam a Deus através da própria vida. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, nós vamos para as explicações do primeiro capítulo da Carta aos Hebreus, 18º livro do Novo Testamento, pela sequência natural da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Está aqui entre as cartas de São Paulo, O primeiro capítulo ele conta com 14 versículos, Primeiro tópico, introdução, o mistério de Cristo. A primeira parte, Jesus Cristo está acima dos anjos, O segundo tópico é na primeira parte da Carta aos Hebreus. Jesus é o Filho. Então, a primeira parte aqui do capítulo 1. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 1, versículos 1 a 4. Cristo é o centro do sermão. O trecho é o mais denso de todo o Novo Testamento. Deus falou definitivamente em Jesus Cristo, o qual é a palavra viva e concreta de Deus. Tudo o que podemos falar sobre o projeto de Deus, criação, revelação e redenção, tudo encontra sua expressão definitiva em Cristo. Este é quem faz existir e salva toda a criatura. Ele é igual em tudo ao Pai e glorificado, é muito superior ao mundo dos anjos. Capítulo 1, versículo 5 a capítulo 2, versículo 18, Então, muitas vezes imaginamos um Deus distante para se comunicar com os homens. Deus se serve dos anjos, e os homens, para se comunicarem com Deus, se servem dos santos. O autor mostra que não há mais necessidade de outros intermediários. Jesus está intimamente unido a Deus, entre parênteses, versículos 1, capítulo 1, versículos 5 a 14. E, ao mesmo tempo, está próximo aos homens.
e solidário com eles, entre parênteses, versículo 2, capítulo 5 a 18. Os santos, mais do que intercessores, são testemunhas que procuraram ser fiéis no seguimento de Cristo, tornando-se exemplos concretos que nos estimulam a construir a história em direção a Cristo e com Ele. Capítulo 1, versículos 5 a 14. Não há comparação entre Cristo e os anjos. Estes são mediadores subordinados, mensageiros que obedecem continuamente às ordens de Deus. Jesus, porém, é o Filho primogênito, e esse título de honra reservado a ele mostra a sua superioridade em relação às criaturas. Ele está entronizado, recebe adoração e participa da condição de Deus por toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 2 da Carta aos Hebreus, 18º livro, número 18 do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, né? Glória a Deus, aleluia, amém. Próximo vídeo, capítulo 2, continuaremos as explicações. Paz do Senhor, amém.